Qual é a gurizada, Ferzinho aqui, estamos com um videozão aqui novíssimo aqui pra vocês. E já pensou se você fosse bulinado e zoado por todos e simplesmente conseguir pegar aquela 10/10 da sua escola e ainda ficar rico do dia pra noite, rapaziada? E essa é a história da obra dessa vez, rapaziada. E a obra começa em um baile de Natal de um colégio privado, onde nosso protagonista está pedindo para qualquer garota se elas querem dançar com ele. Ele é negado de todas as formas. Uma disse que já estava acompanhada, uma disse que não estava acompanhada, mas ele é muito feio. E como uma medida desesperada, ele vai até a mina mais desajeitada pedindo para ela dançar com ele. E ela fala que ele não é bom o suficiente para ela. Eu não ouvi o que eu ouvi? E logo depois do fracasso do nosso protagonista, chega um cara e uma guria pra ficar gastando com a cara dele. E o cara pergunta se ele não encontrou ninguém pra dançar ainda. E a guria pergunta se ele foi pra lá pra passar vergonha, mano. Eles continuam falando que se fosse o prota, eles teriam procurado um buraco pra se esconder. E eles falam que é melhor o prota meter o pé dali logo do que ficar passando vergonha ali. E rapaziada, os caras estão esculachando o prota, mano, de graça assim, mano. O cara fez nada pra eles, velho. Que bando de arrombado, mano. E o moleque não para, ele fala que o prota deveria sair da escola também, porque a simples presença dele diminui o prestígio do resto da rapaziada toda. E essa é a vida do nosso protagonista Rogerinho, um simples aluno que é bulinado. Será que não? E é chamada a atenção da rapaziada por um carecão que fala que a mais nova diretora é a diretora mais jovem que a escola já teve e que é para dar as boas-vindas para a nova diretora, que é a diretora Murong. E a molecada já fica como? Estralando. Uns já falam que já se apaixonaram e outros falam para ela bater neles. Tu é quem, mano? Tu tá ficando doido? E o Calvo pergunta se a Gasosa tem alguma coisa para dizer pra rapaziada. E ela pega o microfone e começa a dar bronca em uma guria que estava com o decote muito pra baixo. Em uma outra que estava com a saia muito curta e pergunta se elas não sentem vergonha de ficar usando aquele tipo de roupa. Eita, rapaziada, essa Gasosa aí já tá começando a comer o rabo de geral, tá maluco? E a Rabuda fala que o mais importante é que geral não se aproxime tanto dela e que é pra manter pelo menos 1 metro de distância dela. Vale, essa aí tá achando que ainda tá na pandemia, mano. Ela agradece pelo tempo da rapaziada e fala que agora é com o antigo diretor. E o Calvo fala que acha que a gurizada já deve ter sentido o entusiasmo da nova diretora e fala para todos voltarem a dançar normalmente. Na pista de dança já tem um bando de gado pedindo para dançar com a nossa Gasosa. E até o diretor Calvo, que fala que quando ele era mais novo ele foi nomeado o rei da dança. Ô, mano, eu sei da peste. Mas ela fala que não pode porque ela já escolheu alguém. E a Gasosa estava indo em direção ao nosso bulinador e o cara achou que era ele e jogou a acompanhante dele no chão, falou que ela não merece ele. Ele chegou na diretora Rabuda e falou que ele era o único digno de ser o parceiro de dança dela, mas ela passa reto e vai falar direto com o nosso amigo Rogerinho. Parece que o jogo virou, não é mesmo? E ela chama o nosso protagonista pra dançar e a gurizada já fica morrendo de inveja falando que como ela escolheu o protagonista. Mas a Gasosa fala que é pra ele não descer a mão dele mais, senão ele não vai ter mais aquela mão, mano. Ela chega no ouvido do prota e fala que Eu vou comer teu cu. Não, você não vai comer. Vou comer sim, só. Ela chega no ouvido do prota e fala que se ele quiser beijar ela, ele pode. E ela puxa o braço do prota, levando ele para o lugar mais reservado. E em cima do Rogerinho, ela fala que não é pra ele pensar muito. E ela fala que ouviu que o nosso protagonista tem um corpo puro. E ela fala que vai verificar. E ela puxa a gravata do prota e tasca ali aquele beijão nele. Isso, rapaziada, esse é o recorde até agora de beijo mais rápido em uma obra até agora, mano. E o nosso prota em seus pensamentos de virgão, quero dizer, de protagonista, ele fala que a diretora é muito safada e fala que ele foi o primeiro beijo dela. Não, pera. Que ela foi o primeiro beijo dele, velho. Ele pensa que ele pode desmaiar com aquele beijo dela. E ela empurra ele e sai correndo, mano. Cara, rapaziada, pra guria sair correndo deve ter sido muito ruim, mano. É papo 10, mano. E pra piorar a situação do nosso prota, chega 3 caras falando que
que é pra ele ir com eles. Em outro lugar, o Rogerinho fala que ele não tem culpa, que a diretora rabuda quer dar pra ele, mano. E o maluco fica puto e dá-lhe um chutão na cara do Prota e fala que ele é mais zico e o Prota é um pobre de merda. E ele continua falando para o Prota olhar para ele mesmo, ele é um pobre perdedor. E o Rogerinho fala que ele é um verme. E quando o bulhador ia dar um socão na cara do Prota, o Prota dá primeiro e o moleque sai voando, maluco. Sou foda. O Prota se pergunta como ele conseguiu ficar tão forte do nada, mas ele fala que não importa agora porque ele tá cansado e só quer ir pra casa. Mas quando ele chega na casa dele, a casa dele só se transformou em uma mansão gigante, com até um monte de homens de preto recebendo ele, o chamando de mestre. Mas antes dele falar qualquer coisa, chega um careca com um tapa-olho falando que é pra entrar rápido. E da porta da casa dá pra ouvir alguém falando que ele é muito barulhento e pergunta se ele não quer entrar ou ele vai ficar aí fora no frio. E o chama de querido. E a Gasosa, rapaziada, falando que a partir de hoje eles serão marido e mulher. Cara, e rapaziada, em o único dia um moleque saiu de humilhado pra um casado. Que isso? E o Rogerinho pergunta o que diabos há de errado com ela. Ele fala que sabe que essa não é a casa dele e pergunta o porquê dela estar ali. E fala que sabe que ainda não é dia 1º de abril, mano. E a Gasosa fala que se ele é um homem, então por que ele entrou tão facilmente em pânico? E ele gritando fala que ele não está em pânico. Tô sabendo, vai. Ele fala que desde o baile tudo tem sido bem estranho. Ele pergunta onde estão os pais dele. E ela pergunta se eles estavam sobre o sogro e a sogra dele. E ela fala que os dois foram patrocinados pelo consórcio Murong, que é o nome dela. Eles partiram para uma viagem pelo mundo. E ela entrega uma carta deixada pelos pais dele que dizia: querido filho, nosso primeiro destino são as Ilhas Maldivas. Cuide bem da nossa nora. Tenha um neto grande e forte para nós o mais rápido possível. E com essa mensagem de seus pais, o Prota fica pé da vida e pergunta como eles estão vendendo ele tão facilmente assim. E a rabuda já pergunta se ele acha que ela não é digna dele com aquela cara, né, mano? Ele fala que não é isso e que é tudo muito repentino. E fala que ela se tornou esposa dele no primeiro dia que eles se conheceram. Mas a Gasosa fala que aquele não era o primeiro dia que eles se conheceram. E ela fala que na primeira vez foi no Frifas. E pergunta se ele não se lembra. E ele fala que se lembra, mas era só um amor online. E ela fala que sabe que o namoro online não é nada confiável, mas ela só queria conhecer ele pessoalmente e fala que foi por isso que ela mandou alguém verificar ele e depois de dar as informações, ela fez um informante desaparecer que nem vapor, né, rapaziada? Que isso, rapaziada, a mina é Yandere e ainda dá altos capas diferenciado. Eu queria, hein? Ela fala que a investigação dela fez ela descobrir que o Prota nasceu na época do ano Yang, no mês Yang e no dia Yang. E era muito provável que ele fosse o lendário corpo puro Yang. Então ela mesma falou que foi verificar. E o nosso Prota fala que diabos é corpo Yang. Mas a rabuda fala que é pra eles entrarem, que lá eles vão conversar bem melhor. Lá dentro o Rogerinho pergunta o porquê do careca estar seguindo ele. E a Gasosa fala que ele não é um careca normal, ela é a governanta. E o Prota fica super surpreso, e eu também, que o careca na real é a careca, mano. E a Morena fala que vai se apresentar novamente e fala que o nome dela é Jing Murong e é descendente da 16ª geração da família Lia Murong, ou seja, ela é rica, rapaziada. E o nosso Prota se deu muito bem na season, mano. E ainda ela também é a atual líder das artes marciais. E o Prota pergunta se tudo isso é pra um filme. E ela fala que ele ainda não acredita, sendo que ele absorveu 10 anos da força interna dela. E agora ele entende como ele conseguiu dar aquele soco tão forte no Figuras. E a Morena Gasosa explica que o corpo do Rogerinho pode absorver força linear pela boca das mulheres, meus amigos. E a velocidade que ele usa também é 2 vezes mais rápida do que a de uma pessoa normal. E ela fala que a geração dela é só de mulheres e elas precisam de um homem para continuar a linhagem. E o Rogerinho pergunta se ela está apaixonada pelo corpo dele. Ela fala que é óbvio. E ela pergunta por que ela iria simplesmente gostar de um estudante normalzão, mano. E ela fala que ele vai ter que levar o nome dela também. E o Prota pergunta por quê, sendo que ele tem orgulho do sobrenome dele. E ela fala que os pais deles falaram a mesma coisa, mas depois de verem um cheque de 1 milhão, eles concordaram na hora. E o Rogerinho fala que ela praticamente comprou ele. E claro que ele comprou, né, pô? Ele continua falando que ele não vai acertar isso e não vai deixar ninguém mudar
o sobrenome dele, ele fala que prefere morrer do que aceitar isso. E a gasosa fala que se esse é o caso, e ela chama uma espada do além e coloca do lado do pescoço do prota e pergunta se ele não vai mudar a resposta dele. Rapaz, acho melhor você parar de resistir e aceitar logo isso aí, Rogerinho. Mas como ele é burro, ele fala que não vai mudar a resposta dele. E a Rabuda pergunta mais uma vez se ele não vai realmente mudar o sobrenome dele. Mas o menino tá convicto que não vai mudar o nome. E ele fala que é pra ela apenas matar ele logo de uma vez. E a Morena fala que reconhece que o Rogerinho é um homem bem corajoso. Ela fala que ele passou no teste e pergunta se ele não precisa mudar o sobrenome dele mais. Ela fala que é só esperar até o Rogerinho se torne o marido ideal pra ela, que eles vão conversar sobre isso novamente. E o Rogerinho pergunta qual é o marido ideal para a gasosa. E ela fala que o primeiro de tudo, ele deve ser mais forte do que ela. Também deve ser mais bonito, generoso, benevolente e famoso em todo o mundo. E esses são alguns requisitos simples. E o prota pergunta se ela tem algum problema, porque esses requisitos são demais. Ela fala que ele agora é o marido dela e ela pede pra tratar ela com mais respeito, porque não tá falando com qualquer um mais não, né, rapaziada? Que isso? E ela fala que está ficando tarde e ela fala que vai preparar a janta para ele, mas o Rogerinho fala que não quer comer e fala que só quer dormir porque ele já tá cansado. E a Rabuda fala que ela trocou a cama dele porque estava muito ruim. E o prota agradece ela, mas quando ele vai vir é uma corda pendurada de um lado do quarto pro outro. E ele pergunta como carambolas ele vai dormir ali. E a gasosa fala que ele tem força nuclear de 10 anos de treino, então deve ser difícil pra ele dormir ali. E ela falou que colocou um choque elétrico no chão, pra caso ele tente dormir no chão, não vai conseguir. Eita, rapaziada, nesse caso aí, mano, é fé nas malucas, pô, é fé nas malucas, tá maluco. E no outro dia é mostrado que depois de muitas quedas ele conseguiu dormir, mas a Rabuda já chega na bicuda pra acordar ele. E ele pergunta o que ela tem de errado. E ela fala que ainda falta 2 horas pro início das aulas. E ela fala que ele vai ter que ir correndo até a escola, meus amigos, em 1h30. Ele fala que pode ir de bicicleta, então porque ele iria correndo. Mas ela fala que ele é bem fraco, então ele precisa começar a se exercitar hoje. Então ele vai ter que começar a correr, já que essa vai ter que ser a obrigação dele como marido. E aí o Rogerinho fala que ela também tem que fazer as obrigações dela, que é dividir a cama com ele. E ela pergunta se ele quer fazer isso, mano. Mas ela fala que infelizmente ela tem sonhos onde ela normalmente mata o seu parceiro. Ela fala que se ele conseguir vencer ela, ele pode dormir na cama dela de boa. E o Rogerinho fala deixar isso por enquanto, que ele tem que ir pra escola correndo, né? Quando ele estava indo, ela fala pra ele esperar um pouquinho, porque os sapatos que ele estava usando estavam um pouco velhos, então ela fez um novo pra ele. E logo o Rogerinho fica emocionado, mas quando ele vai pegar, era muito pesado. E ela fala que eles foram feitos pra ele. Cada um deles tem 10 quilos de cada lado. E ela ainda pergunta se ele gostou, mano. E o prota pergunta se ela quer torturar ele mais ainda. E ela fala que pode ser um ponto de partida difícil pra ele, mas se ele realmente não aguentar, ela vai cancelar o casamento. E ele tenta dar alguns passos, mas nem isso ele consegue. E a gasosa chama ele de bobão e dá-lhe um beijo, transferindo mais um ano de força linear para ele. E como ele ainda não consegue lidar com o próprio QI dele, então ela está dando aquela ajudinha básica. Eita, rapaziada, eu também queria ter um apoio desse aqui, mano. E ela fala que se ele pensar outra coisa, ela mataria facilmente. Mas agora é pernas pra que te quero. Enquanto ele estava na corrida, ele pensa que vai superá-la, então vai fazer ela cumprir o dever dela. Mas no meio do caminho, o prota vê uma guria da sua escola chamando um cara de pervertido. E o cara fala que ela não pode sair por aí acusando qualquer um. E fala que isso é falta de educação. E a guria continua falando que ele tocou nela ali mesmo. E o cara continua falando que mesmo ela sendo jovem, ela não pode cometer erros desses. Ele fala para ela ter cuidado porque ele pode processar ela por difamação. Eita, rapaziada, aí está em uma situação delicada. Mas você já deixou o like? Ainda não? Pô, deixa o like aí, faz a boa, mano, tamo junto. Aí voltando pra obra, a guria fala que não está mentindo e chama ele de escroto. E o cara fala que se ela quiser, ela pode perguntar pra qualquer pessoa ali se alguém viu
aquilo acontecer. E a guria pergunta se alguém viu e geral tá ignorando ela. E com isso a guria fica em choque. E um mau elemento fala que parece que ninguém ouviu. Mas alguém lá do fundo fala que ouviu. E é o Rogerinho falando que ele já pode parar agora. Eita, olha o salvador da novinha na área, rapaziada. Que isso, mano. E o Prota fala pro elemento parar com aquela merda que ele estava fazendo. E o cara fala pro Prota parar de ficar se intrometendo onde não é chamado, mano. E o Prota fala que não entende, já que ele está cometendo um crime e quer que os outros não se intrometam, velho. O cara de pau fala pra ele perguntar por aí quem é ele. E ele fala que nessa área ninguém se atreve a mexer com ele. E o Rogerinho fala que nunca ouviu falar dele, mas vai dar uma surra só pra ele ficar esperto, cara. Aí, gurizada, olha o nosso Prota colocando moral e ainda falou que ia macetar o cara na porrada. O moleque tá crescendo, mano. O cara falou que paga pra ver o Prota ir bater nele, já que o Prota é um frango, mano. E com um soco esmagador, o moleque simplesmente quebra o chão, mano. E tem uma rapaziada vendo, e tem uma rapaziada falando que o Prota sabe Kung Fu, e o outro falando que é fake o que tá acontecendo ali. E o meliante fala assim: não estou me sentindo muito bem hoje, considere esse sortudo. E quando ele ia meter o pé dali, o Rogerinho fala para ele não ir ainda. Ele tem que se desculpar com a guria. Ele pergunta por que ele deveria. E só com uma mordida do camelo, ele já se desculpou na hora com a guria. E aqui na tradução, parece que ele chamou a menina de tia-avó. E ele libera o meliante. E o Prota fala que provavelmente o cara nunca mais vai fazer isso de novo. E a guria vira o rosto. E carai, depois dessa, mano, eu ia embora e nem olhava pra trás, mano. Mas o Rogerinho pergunta se ela está de mau humor ou ela está naqueles dias. Mas a guria fala que o único que está naqueles dias é o Prota. E ela fala que não sabe de que estado o Prota é, mas fala pra ele parar com as atuações. E o Prota pergunta como assim atuações? E ela fala que dar um soco no chão com as mãos nuas não é novidade. Caramba, que mundo que essa guria tá vivendo, mano. Quebrar o chão com as mãos nuas não é nenhuma novidade, velho. E a guria fala que é pra ele usar métodos melhores pra conseguir pegar meninas, mano. Que talvez assim impressione ela. E o Prota pergunta o que ela disse e ela fala que é pro Prota ficar longe dela e fala que vai fingir que nunca viu nada. E ela vai embora. E meu amigo, que guria patética, mano. E ela tá se achando a última bolacha do pacote. O Prota só fica chocado com como essa menina é patética, mano. E mostra depois a escola, na sala de aula, onde uma professora estava dando aula. E a nossa querida diretora Rabuda pede desculpa por interromper a aula dela, mas ela tem uma pergunta a fazer. E ela fala que a pergunta não é para a professora, mas sim para um estudante. E a pergunta é para o Rogerinho, que estava dormindo na aula. E o Prota já pergunta o porquê dela estar ali, mas eu acho que ele esqueceu que ela é a diretora da escola, mano. E a Gasosa pede para o Prota responder a pergunta. Meu amigo, tu sabe me informar onde eu encontro uma farmácia que mexe com motor a diesel, porque desde quarta eu não consigo entrar no aplicativo, tá dizendo que tá em análise. E o menino saiu para cortar o cabelo e o cachorro mordeu a perna dele. Tu não sabe não onde eu consigo não esse saco de cimento no preço não, que tá chegando o dia dos namorados e só o amor constrói. E eu fico preocupadinho, porque só tá atendendo os amigos da noiva. Toda hora o cara chega na UPA, não tem esse atendimento que presta. Tu não sabe onde eu encontro, não? Sim, essa é a pergunta. E ele fala que como ele iria saber, mano. E a Rabuda pergunta se ele não sabe nenhum conhecimento básico de história. E, mano, então também não sei, velho. Porque, meu amigo, que merda de pergunta é essa, mano? E ela fala que a partir de hoje ele irá assistir às aulas em pé. E ele pergunta se ela vai realmente deixar ele em pé. E a Gasosa fala que claro que não. Vai ser bem pior, vai ser na posição de cavalo, meus amigos. E essa posição aqui, pra quem não conhecia. E pelo jeito, o Prota se lascou bonito, mano. E do lado de fora estava o elemento que tinha bulinado o Prota. E também estava lá a guria que ele deixou de lado lá. E mano, eu não sei como essa menina ela tava com esse cara, porque ele fez aquela atrocidade com ela lá. E ela ainda tá com ele, mano. E a menina pede para o elemento levar ela para comer algo. Mas ele fala que não. Em seu pensamento, o elemento fala que essa guria nem se compara à diretora. E fala que ela é uma escuma. Aí você se pergunta, o que carambas é escuma? Aí eu te respondo, é gente de baixa extração social ou moral. Toma essa informação na tua cara aí, meu mano. Toma, que também é cultura, velho. Mas voltando para a obra, o elemento fala que com o carro esportivo dele, a morena não vai recusar um convite dele. Mas o mala avista o nosso Prota chegando e pergunta o porquê dele estar indo para casa. Mas o Prota não dá corda e já pergunta o que ele... O cara fala que vai deixar o Prota
sentar na mala do carro dele, velho. E o Prota fala que pelo visto o Elemento não apanhou o suficiente da última vez. E o Rogerinho fala que é pra ele sair do caminho dele, ou ele será macetado sem perdão. Rapaziada, o Rogerinho tá começando a virar um homem de verdade, hein, mano. Porra. Mas do nada chega um cara falando que é pra eles ficarem parados. E o cara fala que finalmente encontrou e aponta para o Prota. E fala que o Rogerinho fez ele lavar um dia de louça e por isso ele vai quebrar as pernas dele. E o Prota pergunta que diabos de história é essa. E o cara fala que é pra ele falar menos e tomar o ataque dele logo de uma vez. E foi um soco tão forte que destruiu o chão, igual o soco do Prota que ele deu mais cedo. E o cara bravo pergunta por que o Prota está tentando fugir. Mas o Prota não quer nem saber e corre pra perto do carro do Mala. E o cara dá-lhe um soco que faz o carro voar pra parede, mano. E o Rogerinho pergunta por que ele está atacando ele, sendo que ele não fez nada pra ele. E o Figuras fala que ele roubou a deusa dele. E o Prota fala que não é culpa dele se ela gosta dele. E isso deixou o corno puto. E ele já vai pra cima. E por um segundo o Prota travou. Mas a nossa rabuda gritou para ele não ter medo e enfrentá-lo. Então ele fica em posição de batalha e dá-lhe uma mãozada na mão do cara que ele foi jogado pra trás, fazendo o nosso Prota ganhar um x1 valendo a gasosa. E o cara fala que a força interna do Prota é muito forte. Ele fala que pensava que o Prota não sabia nenhuma arte marcial. E fala que a rapaziada da cidade é sagaz. E o Rogerinho fala que provavelmente ele já derrotou muitas pessoas com aquele ataque. E o Figuras fala que quando ele curar as feridas, ele vai vir acertar as contas com o nosso protagonista. E o Prota fala que é melhor ele não vir, senão ele vai apanhar de novo. E chega a gasosa falando que o Rogerinho é o homem dela. E ela pergunta como ele pode dizer palavras tão ambiciosas assim. E ela fala que ser o homem dela significa que ele vai ter que lidar com todos os tipos de problema. E ela fala que não é pra ele se esquecer que ela é a líder da Aliança das Artes Marciais. E que vai ter muita gente que vai desafiá-la. E fala que também existe muitos pretendentes. Então é pro Prota ficar esperto. E ela fala que agora que eles são marido e mulher, é natural que eles dividam essa pressão. E o Rogerinho fala que não é justo, já que ele está tendo uma grande perda. E ela fala que é então melhor considerar quebrar o casamento. Ele fala que é melhor deixar isso pra lá. Ela fala que é pro Prota já ir correndo para casa. Mas quando ele estava indo, aparece um carro vermelho e quase atropela o Prota. E quem sai do carro é um belo de um Piadão bonito, hein? pedindo pra levar nossa rabuda para casa. E ela fala que não precisa porque ela vai voltar sozinha. E o cara pede uma chance pra ela, mas a gasosa fala que ela já tem um noivo. O cara já fica em choque e na frente do cara ela chama o Prota de marido e fala que é pra ele ir pra casa. E o menor fica mais em choque ainda por ser o Rogerinho. E o cara do cabelo lambido pergunta se a gasosa está mentindo para ele, já que é quase impossível disso ser verdade, mano. E ela fala que já que o cabelinho falou, ele é realmente mais bonito e mais rico do que o Rogerinho, mas a rabuda disse que o Prota é de quem ela gosta. E não há razão de largar o Rogerinho pra ficar com esse Figuras aí. E ela já ganhou os pontos com o Prota. E chega a nossa querida governanta e já fala que vai levá-la para casa. E ela entra no carro e fala para o nosso Rogerinho voltar para casa. E fala que vai estar esperando ele lá. E lá vai nosso Prota a corrida até a casa. E quando ele chega lá, ele é recebido pela rapaziada, né? Como de costume. E logo ele vai se encontrar com a casa da rabuda dele. E ela fala que ele está uma hora mais dentro do que de manhã. E o Prota fala que ele está fazendo a postura do cavalo. E ela fala que é para ele comer e repor as energias, já que ele vai ter mais treinos pra fazer à noite. Se é que vocês me entendem. Já mais tarde, o Prota pergunta com o que ele estava lutando mais cedo. E a casada fala que ele é o Leon. É um jovem mestre do Thundergate. E ela fala que embora ele tenha conseguido aprender a palma da mão do trovão, a força interna dele é rasa. Então ele não deve ser um problema por enquanto. E o Prota fala que mandar um carro voando com uma palma é raso. Como seria a força interna profunda? E ela fala que é tipo conseguir mover uma montanha com um movimento. Caralho, mano, esse poder tá muito apelão. Tá mais apelão do que o Saitama, velho. Que isso? E a nossa casa da gasosa fala que vai dar uma boa lição no Prota, ou deixa-nos saber o que é um artista marcial de verdade. Ela fala pra governanta começar. E a nossa casada fala que esse é o QI verdadeiro do corpo sendo transportado pra fora, fluindo para fora do corpo. E ela fala que ele pode tocar, mas ele recusa, né? Quem vai querer tocar? Ela continua falando que o artista marcial deve ter a força interna e externa se completando. Ela começa a explicar melhor e
fala há um total de 6 níveis de força interna. E aqueles que apenas começaram a praticar estão no nível iniciante e depois de alguns anos a pessoa entrará no nível de estado prático. Se o talento de alguém for muito melhor, ele pode entrar no nível de profissional e pessoas com grande talento podem alcançar o nível especialista. Para ir mais alto, precisará de mais tempo e talento. Esses são os verdadeiros mestres no nível mestre. E ela fala que ela começou a praticar quando ela tinha uns 4 anos, totalizando 16 anos. E ela também toma várias ervas medicinais, já que ela já atingiu um nível mestre. E Rogerinho pergunta qual o nível superior do mestre. Ela fala que é o grão-mestre, que todos são mestres ocultos. Ela fala que se eles agissem, ela não seria da Aliança das Artes Marciais. Mas ela fala que ontem ele sugou 11 anos da força interna dela. E agora ela está de volta ao nível expert. E vai demorar mais um ano para ela voltar onde ela estava. E o Rogerinho pergunta em qual nível ele está. E a Gasosa fala que se ele praticar muito, ele vai ser capaz de estar no nível especialista. E ele fica feliz falando que ele é realmente forte. Mas a Rabuda fala que o poder interno dele é praticamente zero. E ela fala que nesse momento ele deve focar em praticar uma técnica externa. Caso contrário, na próxima vez que ele enfrentar um pretendente ou um desafiador, ele vai morrer. Ela fala que não se importa se ele morrerá, mas fala que não tá afim de ficar viúva, mano. E Garay Prota tá com uma moral boa aqui, mano. Porra. E o Rogerinho pergunta o porquê ele ter que lutar contra os desafiantes dela. E ela fala que ele sugou uma força interior dela. E como ela vai lidar com os desafiantes? Ela fala que ele é o marido dela, então é natural ele proteger ela. E o Rogerinho pergunta como ele vai vencer a rapaziada que nem ela consegue vencer. A governante fala que elas devem deixar o Prota escolher um Kung Fu para praticar. É explicado o seguinte: as técnicas da espada são as mais poderosas entre as habilidades externas, mas técnicas das lâminas são as mais irregulares. Técnicas do punho também são as mais dominadoras. E a Gasosa pergunta que tipo de Kung Fu ele quer aprender. E o Prota fala que ele quer aprender o impressionante golpe das 18 palmas do dragão subdutor. E ela fala que eles não têm isso. E ele pergunta o que eles têm. E ela fala que ela só tem 5 animais folículos. E o Prota fala que quem quer aprender esse diacho de golpe... Ih, rapaz. Parece que o moleque morreu, mano. E a governanta fala que parece que o Prota foi de Vasco. E a Gasosa chama o Prota de inútil. E ela fala que é pra eles não se preocuparem com pessoas inúteis. Pelo amor de Deus, cara. É impressionante o grau de maldade que vocês têm. Mas isso não vai ficar assim não, cara. Chega, já tô cansado. Carai, mano, agora ela pegou pesado, hein, mano. Tade do moleque, o cara dando o máximo ali. E o Prota levanta a mão, chamando a sua casada. E fala que ele quer aprender as técnicas dos 5 animais lá. Ela questiona ele, falando que ele não chamou aquelas técnicas de merda. E ele fala que só não quer levar mais um chutão daqueles. Eu acho que ninguém quer, né, Prota? Pô, pelo amor de Deus. E mostra no outro dia, nosso Prota estava na escola, dizendo que a nossa casada é uma sádica. E ele continua falando que ela bate muito forte quando eles estão treinando. E ele ainda fala que ele já não tem muita sorte com as mulheres. E ela ainda marca o rosto dele. Mas simplesmente do nada chega uma guria deixando um papel na mesa dele, que dizia que era para ele ir na floresta depois da escola. É uma cilada. Ah, vá, é mesmo? E o Prota fala que foi o cara da última vez. E fala que vai arrebentar o moleque no X1. Aí sim, Prota, gostou de ver, não caindo na cilada, mano. E depois da aula, ele vai lá e encontra o Cabelinho. E pergunta se foi ele que chamou ele pro X1 valendo uma gasosa. Mas aparece o malucão quebrando o vidro e falando que finalmente o achou. E vai se vingar agora. E parte pra cima do Rogerinho. E o Prota leva ali um soco no peito, que faz mal fumaceiro. E aparecendo em meio à fumaça, está ele, o Rogerinho, o periculoso das quebradas, falando que vai só dar tapa diferenciado em malucão. E ele vai com sua nova técnica e aparece nas costas dele e afundando a cabeça dele no chão, mano. E o cara se rende, lógico, depois desse super golpe do Rogerinho. Porque que golpe, mano, que golpe. E na sua casa, a Morena Gasosa fala que ela tem algo não muito bom para contá-lo. E ela fala que parece que ela está grávida. E olha a reação do nosso Prota de quem não fez nada nesses dias. E gurizada, valeu por assistir o vídeo até aqui. Mano, esse vídeo deu um trabalho aqui, tive que procurar na gringa, mano. E se vocês quiserem parte 2, comenta aí. E é nóis, falou e até a próxima.
isso, rapaz? Tenha calma, rapaz. Tenha calma, meu filho. Não você está impossível. Ficou entusiasmado demais.